Olho ao meu redor e vejo que tudo não mudou, mas tenho a impressão de que tudo vai passar, como se eu estivesse tentando encontrar um jeito, algum motivo, ou quem sabe um olhar. Eu tento gritar, mas não consigo. Eu quero chorar, mas me falta uma razão. Continuar é o que me leva a entender que o teu olhar é meu brilho e meu farol. É o meu farol. Eu olho ao meu redor e vejo que tudo não mudou, mas tenho a impressão de que tudo vai passar, como se eu estivesse tentando encontrar um jeito, algum motivo, ou quem sabe um olhar. Eu tento gritar, mas não consigo. Eu quero chorar, mas me falta uma razão. Continuar é o que me leva a entender que o teu olhar é meu brilho e meu farol. Sem o teu olhar, eu sou um pássaro sem céu. Sem a tua voz, a canção que se perdeu. Sem o teu amor, sou uma história sem verdade. Você é a minha vida, a razão do meu viver. Sem o teu olhar, eu sou um pássaro sem céu. Sem a tua voz, a canção que se perdeu. Sem o teu amor, sou uma história sem verdade. Você é a minha vida, a razão do meu viver, a razão do meu viver. Todo dia, quando eu olho para ti, eu percebo quanto amor eu encontrei. É esse amor que me encoraja a prosseguir, e teu Espírito me leva em suas mãos, tua voz que me guia em meio à dor. Meu socorro, meu refúgio eu encontrei. És a fonte que alegra o coração. Minha força vem de ti. És aquele que minha alma quer buscar. Meu anseio é só por ti. Tua voz que me guia em meio à
socorro, meu refúgio eu encontrei. O descanso da minha alma está em ti. Meu socorro bem presente e em tempo de aflição, Senhor, espero em teu amor. Eu nunca mais serei o mesmo, não há outro igual a ti, Jesus. Vem com tua glória me envolver, toma-me, eu sou teu. Eu nunca mais serei o mesmo, não há outro igual a ti, Jesus. Vem com tua glória me envolver, usa-me, eu sou teu. Vem com tua glória me envolver, não há outro igual a ti, Jesus. Eu nunca mais serei o mesmo, toma-me, eu sou teu. Vem com tua glória me envolver, não há outro igual a ti, Jesus. Eu nunca mais serei o mesmo, usa-me, eu sou teu. Eu sou teu, sou teu, Jesus. O que dizer se a noite vem e quer ficar? O que fazer se forças não há? Mas quero continuar. O pensamento parece falar: se fraco sou, então forte também. O que dizer se a noite vem, quer ficar? O que fazer se forças não há? Mas quero continuar. O pensamento parece falar: se fraco sou, então forte também. E renasce a esperança. O choro é calado, transformado. A alegria vem no amanhecer.
revelado, transformado. A alegria vem no amanhecer, renovado por amor ao Deus que me quer ver.
Olho ao meu redor e vejo que tudo não mudou, mas tenho a impressão de que tudo vai passar, como se eu estivesse tentando encontrar um jeito, algum motivo, ou quem sabe um olhar. Eu tento gritar, mas não consigo. Eu quero chorar, mas me falta uma razão. Continuar é o que me leva a entender que o teu olhar é meu brilho e meu farol. É o meu farol. Eu olho ao meu redor e vejo que tudo não mudou, mas tenho a impressão de que tudo vai passar, como se eu estivesse tentando encontrar um jeito, algum motivo, ou quem sabe um olhar. Eu tento gritar, mas não consigo. Eu quero chorar, mas me falta uma razão. Continuar é o que me leva a entender que o teu olhar é meu brilho e meu farol. Sem o teu olhar, eu sou um pássaro sem céu. Sem a tua voz, a canção que se perdeu. Sem o teu amor, sou uma história sem verdade. Você é a minha vida, a razão do meu viver. Sem o teu olhar, eu sou um pássaro sem céu. Sem a tua voz, a canção que se perdeu. Sem o teu amor, sou uma história sem verdade. Você é a minha vida, a razão do meu viver. A razão do meu viver. Razão do meu viver. A razão do meu viver. Razão do meu viver. Boa noite, gente. Graça e paz a você aí que está acompanhando com a gente. Estava aí aguardando. A gente teve alguns problemas técnicos aqui, em especial eu mesmo, né? Já vou entrar esgotado. O tema hoje, a gente vai falar de esgotamento. Já estou na neurose aqui, já com essa parte de tecnologia, né? Mas, graças a Deus, de alguma forma, a gente pode se reunir, né, para bater papo e pensar biblicamente, refletir a respeito dessas questões humanas, né, essas questões nossas. Tá a turminha de sempre aí, o André e o Roque, e hoje a gente tem um querido amigo convidado. E aí eu vou começar pedindo para você se apresentar, Abner. Diga aí um pouco de você, da sua história, da sua caminhada, para a galera conseguir te conhecer, né? E depois a gente começa por você numa fria fazendo as perguntas. Opa! Boa noite, pessoal. Meu nome é Abner. Eu sou pastor na primeira igreja batista de Santo André, com o pastor Marcos Grava, que é o nosso pastor presidente. Sou psicólogo, mestre em ciências médicas, doutor em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP. Sou professor também da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, nos cursos de graduação e pós-graduação em aconselhamento. Desenvolvo trabalhos do cuidado integral dos missionários, junto à Junta de Missões Mundiais. Eu coopero sempre quando eles requisitam. Trabalho com a Associação Brasileira de Missões Transculturais, a MTB, né? Onde, na maioria das vezes, trabalho na área de treinamento, dando palestras, seminários na área de saúde emocional. Desenvolvo trabalhos com pacientes oncológicos no Hospital IGESP, onde tem esses pacientes desde o diagnóstico até a cura ou óbito, quando acontece, né? Apesar de
70% dos cânceres serem curáveis, 30% mata e mata muita gente, né? E a gente vai ver um surto depois desse período de pandemia, das doenças oncológicas aumentarem, né, por conta da falta de acesso aos hospitais, porque a oncologia ela é controlada quando você consegue prevenir, né, e a prevenção tem a ver com exames de vários tipos que hoje não estão sendo feitos tão rotineiramente por conta do que a gente está enfrentando hoje em termos de pandemia, né? Mas, enfim, o meu trabalho também com a Convenção Batista Brasileira, onde eu sou responsável pelo treinamento do projeto Josué, na área emocional de pastores e mentores. Eu preparo os mentores que vão cuidar desses pastores, dando a eles, então, ferramentas para que eles possam trabalhar no emocional e no suporte espiritual desses pastores. Basicamente, a caminhada é essa. Eu sou casado com Elza, tenho uma filha chamada Ana Clara, ela tem 7 anos, e estamos aí vivendo também no isolamento social, apesar não sem trabalho, que eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida, né? Tanto nos cultos da igreja, nas gravações, quanto em atendimentos psicológicos, a demanda tem sido muito grande, então a carga de trabalho tem sido realmente muito grande. Mas estamos aí juntos, o que der e vier. É um prazer estar com vocês, obrigado, Públio, pelo convite, conheci o André, conheci o Roque e o Éder, que nos permitiu essa comunicação, e é um prazer estar aqui com vocês. O pessoal está falando que está normal, mas eu não estou conseguindo interagir. Por algum motivo está parado aqui para mim a imagem, eu não estou conseguindo ver a turma. Nós te ouvimos, Públio, mas não te vemos. Isso. Estamos te ouvindo, mas sem te ver. Agora ele caiu de vez, né? Agora ele saiu de vez. Ok. Então é o seguinte, André, dá a sua palavra introdutória aí, fala um pouquinho para nós aí do tema, o que você pensa sobre o tema, e se já quiser deixar alguma pergunta para o pastor Abner aí, já pode deixar no jeito para nós. Vamos lá. Boa noite para quem está com a gente. Esses últimos dias aí tem sido um desafio, né? Lidar com a tecnologia. Em vários lugares aí a gente tem tido problema. Nos domingos aqui também a gente teve dificuldades e o público está tendo dificuldade aí hoje. Boa noite para todo mundo. Boa noite aí para o pastor Abner. Prazerzaço conhecê-lo. Prazer é meu. Já dá para ver que é alguém bastante interessado na área, né? Estudioso aí desses assuntos. Sempre bom também estar com o Roque, com o Públio, com a galera aí que acompanha a gente na internet. Eu acho que esgotamento espiritual é decorrente de vários outros esgotamentos, né? Então, ainda mais quando a gente pensa na área que a gente tem trabalhado, os líderes, pastores, isso tem sido cada vez mais comum, né? Talvez, infelizmente, inclusive pelo próprio excesso de trabalho. A gente tem alguns casos na Bíblia, alguns cases, né, na Bíblia, que talvez a gente não precise necessariamente dar essa nomenclatura, mas que tem vários indícios daquilo que a gente percebe nas nossas vidas hoje e que é diagnosticado como alguém com esgotamento, né? Então a gente pode ver Asaf lá no Salmo 73, tem o próprio Moisés, né, que recebe um conselho fantástico. E eu gosto de lembrar daquela passagem que fala, né? Não nos cansemos de fazer o bem. E é incrível a gente parar para pensar que existe a possibilidade de a gente cansar de fazer algo que é bom, que gera benefício para outras pessoas. Mas existem várias razões do porquê que a gente cansa, né? Às vezes a gente cansa porque a gente quer uma resposta, às vezes a gente cansa porque
as pessoas não conseguem reconhecer, talvez, na medida que a gente gostaria, o trabalho. A verdade é que a gente cansa, infelizmente ou felizmente, a gente cansa, e o esgotamento espiritual é uma realidade na vida do cristão, inclusive na vida dos pastores, né? Acho que a gente vive aí talvez uma década, talvez o pastor Abner vai falar aí melhor, mas a gente vive um momento, uma geração, uma fase da história de mais doenças emocionais, né? Eu acho que as pessoas estão mais fragilizadas emocionalmente, e o esgotamento está aí com vários indícios, né? E algumas pessoas, alguns líderes, alguns pastores, eu acho que estão esgotados espiritualmente até porque trabalham demais. Uhum. Né? E às vezes a gente trabalha tanto que a nossa devoção está sabotada, né? O nosso período de oração está sabotado, o tempo com a família está sabotado, né? E a gente sabe disso, a gente sabe que precisa de mais tempo, mas a gente trabalha e trabalha freneticamente muitas vezes, né? Então, eu acho que o esgotamento espiritual ele é decorrente de um conjunto de outros esgotamentos, de outros cansaços, mas eu acho que o primeiro deles é pelo excesso, inclusive, do trabalho e também um reflexo da própria sociedade, né, que reflete esse momento de maior fragilidade emocional. Eu acho que nós somos mais fragilizados emocionalmente do que algumas décadas atrás. Parece que as pessoas lidavam com os mesmos problemas, né? Quando a gente fala os mesmos problemas, nunca é o mesmo problema, porque o meu problema é o meu, o seu é o seu, mas eu digo assim que com problemas semelhantes, com situações semelhantes, a gente vê, parece que as pessoas foram treinadas, sei lá, elas foram educadas, elas foram influenciadas por um determinado processo que ajudou elas a lidarem de uma forma com os problemas que elas enfrentavam. E nós fomos treinados em várias outras coisas e talvez fomos treinados menos em alguma área e a gente sente isso muito na questão emocional. Eu acho que é isso. E é uma realidade, né, pastor Abner? É uma realidade no ambiente cristão, o esgotamento espiritual. Sim. Você trouxe algumas questões interessantes, né, André, quando você fala da frequência de transtornos emocionais, psiquiátricos serem maiores no momento. Isso é um fato, isso é real, né? O Brasil é o país mais ansioso do planeta. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos 9,8% de pessoas com ansiedade grave na nossa nação. É a nação, nós perdemos para Noruega, em segundo está a Noruega e em terceiro a Austrália. Nós somos os primeiros no mundo. Em termos de depressão, nós somos o segundo no mundo, primeiro latino, né? Entre as Américas Latinas, nós somos o primeiro mais depressivo do planeta e o segundo mais depressivo. Perdemos para os Estados Unidos com 5,9%. Nós somos, segundo a OMS, nós temos 5,8% da população brasileira depressiva. Foi feita uma pesquisa em 27 capitais do mundo pela própria Organização Mundial de Saúde. São Paulo foi a cidade, ou a região metropolitana de São Paulo, né, foi constatada como a região mais problemática ou a que mais tem transtornos psiquiátricos no mundo. 29,8% da população da região metropolitana de São Paulo apresentou algum tipo de transtorno psiquiátrico. Nós perdemos para Nova York, quer dizer, Nova York pegou em segundo com 15%. Nós demos o dobro. A gente está falando aqui, pessoal, a população da região metropolitana, em torno de 22 milhões de pessoas. A gente está falando de aproximadamente 6 milhões de pessoas com comprometimento psiquiátrico sério. E isso respinga nas nossas igrejas, porque isso as igrejas é um micro do macro, né? E as pessoas, geralmente, quando buscam a igreja, elas buscam porque elas estão em crise. Então, quando nós recebemos as pessoas, elas já estão em crise. E muitas vezes as crises se potencializam, então, dentro do nosso ambiente, né? E aí, André, você trouxe coisas muito importantes, né? A gente não pode esquecer que nós somos corpo, alma e espírito, né? A gente
dentro de uma visão da tricotomia, né? Ainda que se você for dicótomo, a gente pode continuar amigo do mesmo jeito, não tem problema, né? Se acredita que o homem é corpo e alma, não tem problema, né? A questão é que o adoecimento é geral, né? Quando você adoece no corpo, isso respinga na sua alma. Se você adoece na alma, isso vai respingar no seu corpo. São as doenças psicossomáticas. E quando você tem um adoecimento espiritual também, por conta do pecado, né, isso também vai respingar nas outras áreas, nas outras partes que compõem você como pessoa. Então, há um comprometimento geral, né? A gente não pode esquecer, né, por exemplo, a gente está falando aqui de esgotamento, a gente está falando de estresse. Né? E o estresse é uma reação do organismo a uma situação que você está vivendo, que muitas vezes está além da sua capacidade de reação. E aí você, então, é atravessado por um estresse. Nós somos atravessados por estresse constantemente. Né? Diariamente, a gente enfrenta várias situações de estresse. Né? Antes era o trânsito, antes do isolamento social era o trânsito, as filas, poluição sonora, compromissos financeiros, demanda da igreja, enfim, várias situações que nos atravessam, que nos levam, então, que levam o nosso organismo a sofrer esse estresse. E aí a gente tem uma coisa muito importante, né? Quando você recebe uma carga de estresse muito grande, o seu organismo produz um hormônio chamado cortisol. Ele é produzido na suprarrenal. Você tem os rins, em cima dos rins, logo acima, você tem uma glândula que produz esse hormônio. O cortisol, quando ele vai para o sangue, ele envenena o nosso organismo. Ele abaixa a sua capacidade de lutar contra coisas estranhas do seu corpo, quer dizer, ele abaixa a sua imunidade. Ele se torna muito propício a infecções, inflamações, AVC, infarto, né? E propício também a pegar Covid, porque a grande vantagem do vírus é um corpo com uma imunidade baixa, né? Então, a pessoa fica mais suscetível, então, a ser contaminada, inclusive. Eu ainda estou com algum nível de dificuldade aqui, mas eu estou ouvindo bem, mas eu não estou vendo vocês, né? Mas eu estou ouvindo, mas vão caminhando assim. Nós tivemos e te ouvimos, Públio, fica tranquilo. Então, vamos que vamos. Você falou, cara, que a gente está num número aí bastante expressivo, né? Sim. A quantidade de 6 milhões é um número bem representativo, e o micro, né, a igreja, micro da sociedade, a gente tem esse reflexo lá dentro. Essas pessoas sabem que tem esse tipo de problema? A pessoa tem consciência disso? Algumas elas têm consciência dos sintomas, do que elas sentem, mas elas não conseguem, por exemplo, vamos dizer assim, diagnosticar, elas não sabem o que elas têm um mal-estar, né? Você tem vários, para cada transtorno, você tem uma série de critérios, né? A pessoa tem os sintomas, mas ela não consegue identificar o que é, a não ser que ela procure um profissional da área da saúde, enfim. Geralmente, a pessoa só procura alguém da área da saúde quando ela está muito comprometida e disfuncional. Né? Porque a gente não trabalha com prevenção, medicina preventiva no Brasil é muito baixa, né? Então, assim, a pessoa só vai para o médico, principalmente nós homens, né? Os convênios adoram os homens, porque o homem só vai quando realmente está no final ali, aí ele vai para o médico para fazer uma consulta, né? A mulherada vai mais no médico do que o homem. As mulheres, a população feminina, elas procuram mais os médicos do que os homens. Então, nós, quando já vamos muito comprometidos e já com alguma disfuncionalidade. Aí alguma coisa em nós fala, opa, isso não está certo, eu tenho que ir no médico. Mas aí, às vezes, a coisa já avançou muito, né? Seria importante a gente ter noção dos critérios,
né, principalmente dos transtornos mais comuns, ansiedade, depressão, para a gente poder se policiar e pensar, pô, será que eu estou com isso? Né? Estresse, burnout, será que eu estou com isso? Né? E aí você conhecendo os critérios, você consegue, então, buscar ajuda. Se você não consegue, você vai ficar vivendo isso até a hora que você paralisar, porque paralisa mesmo, né? Chega um momento que paralisa de fato. Legal. Ô, Roque, eu tô nessa pegada aí que o Abner falou, cara. Eu não tenho doença nenhuma. Graças a Deus eu não tenho nada, porque eu não vou no médico, né? Então, eu não tenho esse tipo de informação. Você passa por esse tipo de problema também, Roque, nos relacionamentos aí da igreja? A gente ter essa galera esgotada e, de repente, a pessoa nem se enxerga, ela nem percebe que ela está esgotada, e aí vai spamando no casamento, vai spamando no relacionamento com o filho. Tem isso aí no Jardim Itovina também? Isso aí é muito comum, né? É muito comum. Aí eu reforço a fala do doutor aí, pastor Abner, de que as pessoas, principalmente do gênero masculino, só vão buscar um auxílio, uma ajuda do profissional quando o estafa aparece, quando ele fica disfuncional, como ele falou aí. Não somente o gênero masculino, mas a população brasileira, ela não tem o hábito da profilaxia, né? De se preparar, de se cuidar, de buscar algumas saídas. Um dos aumentos aí da ansiedade, como ele falou, ele até citou a OMS aí, e realmente, de fato, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, e recentemente eu li um livro do Telles, O Cérebro Ansioso, e ele aborda muito essa questão do sofrimento que a ansiedade está gerando, os transtornos, os tipos de transtornos que estão vindo, TOC, TAG, todas essas disfuncionalidades aí estão gerando nas pessoas não somente os sintomas, mas estão afetando os seus familiares e, óbvio, como foi dito, a igreja em si. Então, eu já peguei muitas pessoas dentro da igreja, quando a gente vai conversar sobre isso, quando eu vou falar com eles sobre isso, sendo induzidos pela ansiedade, já mostrando alguns resquícios de estar com alguma patologia, já uma ansiedade patológica e tudo mais nesse sentido. E quando a gente vai para a igreja, o que acontece é o que foi dito agora, não sei se foi pelo André ou pelo próprio pastor Abner, de que as pessoas vão para a igreja procurando alguma coisa para resolver esse problema. Porque, veja bem, ela não tem a questão da profilaxia, ela não se cuida, ela não é preventiva. Aí, quando estoura o negócio, ela vai para a igreja. Então, lá na igreja, ela já chega já sensível. E essa bomba cai na mão de quem? Dos líderes e dos pastores, que muitas vezes estão completamente despreparados para isso. Ter começado a estudar psicologia, para mim, foi fundamental para entender muitas coisas que antigamente a gente endemonizava ou a gente levava muito mais para o conceito da espiritualidade do que propriamente por questões fisiológicas. Então, assim, eu aconselharia até que todos os pastores que pudessem estudar um pouquinho, nem que seja informalmente, um pouquinho de psicologia, para ter uma sensibilidade mais aguçada, para discernir dentre essas pessoas, dentro dos seus gabinetes, que vão estar demonstrando essas questões da ansiedade e outras mais. Eu quero pedir licença, Público, se você me autorizar, eu quero fazer uma pergunta para o pastor Abner. Hoje eu quero sugar bastante o nosso convidado aqui. Certo? Manda, que eu tô com dificuldade aqui. Manda aí, Roque. Tá joia. O pastor Abner, o André falou dos personagens bíblicos aí, citou alguns até que passaram por dificuldade de esgotamento e tudo mais. E eu faço coro com ele, até acrescentaria mais um aí, que é o Elias, né, que foi para a caverna, aquela situação toda. Alguns até interpretam aquele pedido dele para que Deus tirasse a vida dele como uma tentativa de um distúrbio suicida dentro dele aí, algumas pessoas vão por esse caminho. Enfim, ele desgostou-se, né? E uma das coisas que sempre a gente, quando pensa em Elias, assim como outros, Elias foi um cara que foi extremamente espirituoso, usou dos dons que Deus deu para ele viu coisas sobrenaturais, viveu, venceu, né? Foi resiliente em muitas coisas fortes, e diante de uma mulher que ameaça a sua vida, ele teve todo
aquele esgotamento, toda aquela situação. E assim acontece com muitos outros na Bíblia e também nos dias de hoje. Muitas vezes nós vemos pastores, membros de igreja, vencendo obstáculos assim intransponíveis, vendo os milagres de Deus, vivendo experiências com Deus, e de repente uma coisa pequena, certa? Uma coisa que consideradamente pequena em relação ao que ele já viveu, o derruba, o leva para uma depressão, para uma ansiedade, gera uma patologia dentro dele. Como nós estamos falando de esgotamento espiritual, a pergunta que eu faço para o pastor e para o doutor é o seguinte: esse esgotamento espiritual, ele veio primeiro ou ele veio em detrimento, ele veio de um esgotamento físico-emocional? Ou é uma casadinha, isso está junto? Qual é a origem disso? Por que eu estou perguntando isso? Para mim, como pastor e como graduando em psicologia, é muito fundamental para eu entender um pouco disso, porque quando eu vou tratar com o meu membro, com a minha ovelha, eu tenho que ter uma sensibilidade para separar se ele está tendo aquilo ali, aquela patologia, por causa de uma pressão espiritual, uma batalha espiritual, vou usar esse termo que é o termo evangélico, ou se ele veio de um esgotamento social, um esgotamento familiar, um esgotamento emocional, que gerou essa fraqueza espiritual. Na opinião do senhor, que tem os dois lados, o senhor é pastor, o senhor é teólogo, mas o senhor também é médico, o senhor é cientista, o senhor tem a ciência e tem a espiritualidade diante de si aí. Como que o senhor interpreta isso? Qual é a origem dessa situação? Não sei se eu me fiz entender. Claramente. Bom, a gente tem que pensar o seguinte: ninguém entra no esgotamento de um dia para o outro, né? É uma caminhada, né? Uhum. Você vai se esgotando, você vai se estressando, e se isso não é trabalhado, se isso não é cuidado, né, de uma maneira positiva, você pode então chegar num nível de muito comprometimento, né? Como que a gente lida com o estresse? A gente tem duas saídas. Ou a gente diminui o gatilho, né, que nos causa esgotamento, ou a gente elabora ferramentas internas para lidar com aquela situação. Tem situação que você não consegue mudar, ela está lá, ponto, a vida deu isso para você, entregou isso no seu colo, e agora o que eu vou fazer com isso? Né? A grande questão aí, né? O que eu vou fazer com isso que a vida me deu? Né? Eu encontrar saídas positivas, eu diminuir a possibilidade de entrar num estresse maior. Né? Quando eu não encontro essas saídas, geralmente, vamos pensar assim, né? Você enfrenta uma situação difícil, te aparece alguma coisa, cruza aí a sua vida, uma situação difícil aparece na sua vida. Você tem recursos internos, você tem apoio psicossocial, você tem recursos financeiros, vamos lá, uma série de coisas aí em volta que vão te ajudar a lidar com essa situação. Se essa situação é maior do que os seus recursos, o seu grau de esgotamento aumenta. Aí você vai, o seu organismo, ele vai buscar recursos emergenciais, que não são rotineiros, né? Coisas que você geralmente não faz, mas o seu organismo vai buscar isso. Se você, ainda assim, com esses recursos emergenciais, não conseguir solucionar essa questão que está te atravessando, isso vai te levar num pico maior ainda, que desencadeia, então, o que a gente chama de crise. A crise, o que é? É quando esgotou todas as possibilidades que você tinha de lutar com aquela situação ou com aquilo que está te atravessando. A partir daí, então, você pode entrar no que a gente chama de fase de alerta, né? Que é a primeira fase lá, quando o estresse está acontecendo, as coisas elas começam a chegar em você de uma maneira muito forte, e aí a gente tem algumas atitudes, que pode ser fuga ou esquiva, né? Ou você foge daquilo, ou você tenta se
de alguma forma, escapar ali, né, do efeito disso sobre você. A segunda fase de resistência do estresse se dá quando o organismo tenta se reequilibrar e ele volta ao estado original. Aí tá beleza. Agora, a última fase, que é essa exaustão que a gente está falando, nesse cenário, as defesas do organismo já não dão conta e ela não consegue mais se reequilibrar. Então, você tem aí um comprometimento que veio de tempos, né, ocasionados por uma série ou uma sequência de eventos que você não conseguiu trabalhar com ela. Quando a gente pensa no caso de Elias, por exemplo, você imagina a descarga emocional que ele não teve, o investimento psíquico, emocional e espiritual que ele não teve diante dos 400 profetas de Baal. Né? Verdade. E ele orando e aquele fogo vindo, consumindo, né? Os caras já estavam lá gritando, se cortando já há horas, clamando para que Baal fizesse alguma coisa, e aí há uma descarga emocional enorme ali. Ali ele manda que os 400 profetas sejam mortos. Vocês lembram disso? Né? Ele mata também, né? Ele mata também, né? Você imagina o investimento psíquico, emocional que ele não teve, né? Aí ele recebe imediatamente, ele conhecia Jezabel, ele sabia a malignidade dela, né? E o poder dela. Recebe a notícia de que ele seria morto por ela. Ele não teve tempo de elaborar, e isso acontece muito com a gente, pastor, presta atenção nisso, ó. Muitas vezes a gente não tem tempo de elaborar as grandes emoções que nos atravessam durante o dia. O pastor enterra alguém de manhã, casa alguém à tarde, apresenta um bebê à noite. Tudo isso no mesmo dia. É uma carga emocional muito grande que às vezes não dá tempo nem da gente elaborar isso. A gente perde pessoas na nossa comunidade que são pessoas muito amadas, muito queridas. E aí você não tem tempo de chorar isso, você não tem tempo de viver essa perda. E no mesmo dia você faz um casamento e ali você tem que estar com a cara de alegria, porque é um casal começando a vida, ou você apresenta um bebê a Deus, que é um menino que está aí, uma menina que está aí para nascendo, né? Isso emocionalmente nos exaure. Aí a pergunta do André, né, no início. Tem atravessado os pastores? Sim, nós somos grupo de risco, queridos. Nós somos grupos de risco, porque a gente lida com emoções muito fortes, num período muito curto de tempo. Para elaborar tudo isso não é tão simples. Além de uma cobrança de uma vida perfeita, onde você tem que estar sempre sorrindo para as ovelhas, onde você tem que dar conta de todo mundo, né? Você passa no corredor, se você não cumprimentou o irmão, ele, ai, meu Deus, que pastor é esse que não me cumprimenta? Né? Então, é uma exigência muito grande sobre nós, né? E eu acho que, de alguma forma, a gente, com o tempo, colaborou com essa imagem, né, de que nós somos super, e aí manter esse status é muito alto. O preço emocional que se paga é muito alto. Então, a gente tem várias questões aí, né, Roque, que atravessa tudo isso. E eu penso que a gente tem que... esse diagnóstico diferencial, né? O que é alma, o que é o espírito, o que é o corpo, isso não é tão simples. Isso vai vir da gente realmente gastar tempo com a pessoa, né? A gente chama isso de anamnese, é um levantamento da história da pessoa, saber por que ela chegou até aqui desse jeito. E aí eu vou ter que fazer um levantamento da história dela, né? E é muito interessante isso, porque, de repente, você descobre que a razão da depressão dela é um pecado. Nem sempre, né? Pode ser genético, pode ser hormonal, pode ser neurofísico, mas às vezes é um pecado. Tratei uma pessoa na 4ª sessão com ideação suicida, a pessoa já estava sob medicação, tentou suicídio 3 vezes, um grande executivo, né? Na 4ª sessão, ele falou para mim, eu preciso falar uma coisa para o doutor. Eu falei, diga. Ele falou, estou tendo um caso extraconjugal.
que eu faço? Né? Aí eu entendi a pergunta. Né? Ele me procurou porque eu sou cristão e pastor e psicólogo. Né? Não existe psicologia cristã, isso é importante a gente colocar. Psicologia é uma ciência que estuda o comportamento. Né? Mas, como profissão de fé, eu sou cristão, eu tenho os meus valores, os meus princípios, né? Dentro do cristianismo, da fé que eu abraço. Né? E aí ele me perguntou, o que eu faço? Eu perguntei para ele, você quer que eu responda como? Como pastor ou como psicólogo? Porque eu entendi que ele estava procurando um pastor ali. Ele não estava procurando um psicólogo. Ele falou como pastor. Eu falei, então você tem que encerrar essa relação agora, porque ela está te matando. A sua culpa está gerando em você tanta tristeza que você vê a única forma de aplacar essa tristeza é tirando a sua vida. Porque o que é o suicídio? O suicídio não é a morte. O suicídio é uma tentativa de calar a dor que a pessoa está sentindo. A gente fala em inglês, psych ache, é a dor emocional. Né? E aí esse cara fez exatamente o que eu falei. Ele encerrou essa relação e ele saiu do quadro de depressão. Então aí a gente tinha a depressão advindo de um pecado que ele estava vivendo. Né? Então tudo isso a gente só consegue descobrir se a gente gastar tempo com a pessoa. Né? E tempo é uma coisa que também nos é complicado. A gente vive no tempo do instantâneo, né? As pessoas chegam na igreja, elas querem cura imediata, né? Elas querem sair de lá bem melhor do que entrou, quer os problemas todos solucionados, e não é assim, é uma etapa, é uma caminhada, é um processo. Pode até ser assim, mas esse pessoal sai da curva. Né? O normal é caminhar junto, é discipular, é chorar junto, é rir junto, e isso vai fazendo a gente crescer e aprender um com o outro e superar as nossas dificuldades. Né? Eu acho que falta isso também. Né? Não sei se eu respondi sua pergunta, Rob. Eu fui para lá, fui para cá. Não, foi perfeito. Foi perfeito. E aí, Público, você está conseguindo interagir com a gente ou não? Cara, tá estranho, porque eu estou ouvindo tudo direitinho, mas não estou vendo, né? Mas vamos lá. Os meninos estavam colocando algumas mensagens, eu estou aqui no chat. Tem uns alunos seus também, viu, Pastor Abner? Se tiver alguém te devendo alguma resenha, tiver alguém te devendo algum trabalho, a gente pode aproveitar esse momento e cobrar tudo. Beleza. Seria injusto ou desonesto, bíblica e teologicamente, a gente dizer que, porque foi uma das falas iniciais, né? Que a nossa geração ela sofre mais com esgotamento do que gerações anteriores. Por que eu pergunto isso? O exemplo que foi citado foi de Eli. Né? Elias é um personagem do Antigo Testamento, de muitos anos atrás. Ele não tinha a problemática do trânsito, ele não tinha as demandas da virtualidade, mas ele também passou por um esgotamento. As gerações mudam, as dificuldades mudam. E a gente pode assumir que o nível de esgotamento hoje realmente está num pico, talvez uma curva final aí da humanidade? Boa pergunta, Públio. A gente tem que entender o seguinte: os transtornos mentais, emocionais, as doenças emocionais, elas são dinâmicas. Então, por exemplo, aquilo que é doença hoje não era computado ou não era diagnosticado no início do século XIX. No início do século XIX, a gente tinha, por exemplo, um quadro que a gente chama de histeria de conversão. Né? A pessoa, por exemplo, principalmente mulheres, né? Elas apresentavam quadros de cegueira, quadros de paralisia. Hoje, a gente tem anorexia, a gente tem bulimia, a gente tem automutilação. O transtorno, vamos dizer assim, o núcleo é o mesmo. O que mudou foi a manifestação ou a forma como esse transtorno se apresenta.
Eu digo para você que hoje a população apresenta, sim, um quadro talvez muito maior do que no passado, por conta de uma série de questões, né? A globalização é uma delas, a informação, o excesso de informação é outra, Alimentação também, né? a demanda de uma pós-modernidade, onde compromisso, onde estar junto, onde lealdade, fidelidade, né? Hoje é visto de outra forma, né? As relações hoje, elas são muito assim, eu estou com você enquanto for bom para mim. A hora que não for bom, eu já não estou mais. Né? Não se fideliza mais. E isso a gente vai perdendo a qualidade das relações. Né? Você vê hoje pessoas falando, eu tenho 1000 amigos no Facebook. Eu falo, caramba, eu tenho 56 anos, eu conto nos dedos os amigos que eu tenho, cara. E sobra dedo. Não é? Então, assim, você tem amigos, 1000 amigos, né? E aí você deleta a pessoa a hora que ela fala, você bloqueia a hora que ela fala algo que você não concorda, algo que para você machucou, você vai lá e bloqueia, né? A grande sacada do Facebook, de todas as mídias sociais, não é você inserir, mas é você deletar, né? Então, o cara falou alguma coisa que eu não gostei, eu vou deletar. Eu não faço isso com amigo. Para eu deletar um amigo, eu tenho que ir lá falar com ele, entendeu? Vou ter que ir lá, vou ter que pôr minha cara diante dele e falar, escuta, por que você fez isso? Não gostei. Então, tudo isso, de alguma forma, vai minando o nosso emocional. Então, eu digo para você, hoje, sim, a gente vive uma situação de muito perigo e de aumento dos transtornos emocionais. E depois dessa situação de estresse que a gente está vivendo hoje, da pandemia, do isolamento social, você pode contar. Os transtornos emocionais estão se potencializando de uma maneira muito grande na população do mundo inteiro, na população brasileira hoje, sem sombra de dúvida. Basta ver o aumento de violência doméstica nos lares, o aumento de abuso sexual infantil de crianças e adolescentes nos lares. Tudo isso tem crescido. E isso é uma prova de que os transtornos têm aumentado. E a gente vê isso, a demanda dos psicólogos aumentou em 900%, segundo as pesquisas. 900%. Isso quer dizer o quê? Que os transtornos estão aumentando. Só assim para a gente ter uma ideia, né? Essa questão assim que a OMS declarou pandemia, a gente entrou num estado já de alerta, né, emocionalmente falando. A gente entrou, a primeira fase, eu dividi isso em 3 fases. A primeira fase é a fase leve, eu chamo, né? Foi aquela fase que as pessoas ainda iam para os bares, elas se encontravam, parece que o pessoal estava em férias coletivas. Aconteceu na primeira semana, não sei se vocês lembram disso. A partir da segunda semana, a gente entrou na fase que eu chamo fase solidária, onde as pessoas elas começaram a se preocupar uma com as outras. Então, você via movimento nos condomínios, nos lugares, mesmo dentro das igrejas, ou vamos ajudar aquela pessoa. Você via as pessoas cantando uma para a outra nas varandas, né? A fase da solidariedade. E a terceira fase, que é a fase que a gente está vivendo agora, é a fase intensa, onde, de fato, toda a carga emocional aumenta, a irritabilidade aumenta, é uma aflição que as pessoas estão vivendo que elas não conseguem nem identificar. A gente chama isso também de luto antecipado. Por quê? Porque as pessoas elas têm certeza de que as coisas não vão ser iguais. Economicamente, nós somos atingidos, e estamos sendo atingidos, a nossa liberdade de ir e vir também foi atingida, as conexões, né, que a gente tem também foram atingidas. Aquilo que nos dava prazer e alegria, a gente não pode realizar mais da mesma forma. A gente teve que se reinventar nesse processo, né? Então, esse sentimento de perda
é um sentimento assim que a humanidade já sentiu, mas de forma muito isolada. Globalmente, é a primeira vez que a humanidade tem esse impacto. E o sentimento aqui é uma perda de segurança. É uma perda de segurança. E isso, então, gera o que a gente chama desse luto antecipado, né? Que gera uma tristeza, né? O luto não é só quando você perde um ente querido, mas é quando você tem perdas, né? E todo mundo sabe que ninguém vai sair igual dessa pandemia. Ou você sai pior ou você sai melhor, né? Mas igual, ninguém vai sair igual. O sentimento de perda é iminente, né? O André, até para o querido Abner tomar água e respirar, né? Ele falou desse aumento aí de 900% nas demandas dos psicólogos. Você já tem percebido um aumento nessa demanda também para os pastores? E você, Andrezão, o que você está pensando? Não quero te esgotar, não, hein, cara? Não estou te vendo, mas não quero te trazer esgotamento. Mas o que você está pensando, né, enquanto pastor, para atender uma comunidade que está em luto, como o Abner falou, né? Porque a gente está vivendo as perdas, né? A demanda aumentou sim, até porque as pessoas elas acabam, como o Dr. Abner colocou, com as limitações que a pessoa tem que enfrentar, inevitavelmente, inescapavelmente, até a questão de a quem ela vai procurar diminui. Então, o pastor passa a ser considerado com mais força, o que talvez há 2, 3 décadas atrás era muito comum. Qualquer problema no ambiente da igreja, pensando em pessoas que frequentam uma igreja, a primeira pessoa a ser procurada era o pastor. De alguns anos para cá, isso se profissionalizou, isso se especializou, isso tomou várias ramificações. Com o isolamento social, eu não vou dizer que houve um retorno, mas eu vou dizer que houve, a pessoa não tem para quem recorrer, a pessoa entra nesse clímax do estresse, nesse clímax do esgotamento da problemática, e mesmo que ela tenha a quem recorrer profissionalmente, ela também vai falar com o pastor porque ela está desesperada. Uhum. Então, ela vai, claro que sem dúvida alguma, há um aumento, há uma crescente, né? Eu não tenho dúvida disso. Meu celular mesmo não para ou é um pedido de oração, ou é uma oração com alguém, ou é a necessidade de alguém, ou alguém com crise familiar, com filho, seja lá o que for, ou a própria perda, a própria luta, como o Abner colocou. Acho que o que nós temos que fazer é respeitar o princípio bíblico, né? Os casos que a gente mencionou, de alguma forma, eles em algum momento eles desrespeitaram algum princípio. A gente também desrespeita algum princípio. Se o esgotamento tem a ver com aquilo que é o excesso, aquilo que excede, tem um outro princípio do equilíbrio, tem um princípio do descanso, tem o princípio da pausa, né? Deus não fica cansado, né? Mas ele para no 7º dia para dar o exemplo para a gente, né? Então, a gente precisa... Eu acho que... Eu até escrevi aqui, enquanto o doutor e todos nós estávamos aí ouvindo, eu tenho mania de escrever, viu, doutor Abner? Aí eu estava escrevendo aqui que... O André é o nosso Azulay, cara. O André é o nosso artista. Ele não só escreve, como ele desenha as nossas conversas. Aí eu acho que, assim, enquanto ele estava falando, e falando sobre os casos bíblicos e as próprias pessoas, as demandas emocionais das pessoas, eu coloquei aqui, né? A saúde está na obediência de princípios, né? Seja ela em qual esfera. Uhum. Então, para nós como pastores, se nós obedecermos princípios, por exemplo, da divisão de trabalho, da divisão de tarefa, se a gente obedecer os princípios, como ele falou, nós não somos os super-heróis, né? O pastor não vai conseguir. Se a gente obedecer o princípio da delegação, do cuidado mútuo, se a gente obedecer os princípios bíblicos, existe uma possibilidade de maior equilíbrio, de maior saúde. Eu acho que o que a gente tem que fazer é dividir o trabalho com as pessoas, não tem jeito, né? E talvez seja uma grande oportunidade, inclusive, para as pessoas das nossas igrejas perceberem que o pastor tem um papel muito importante.
mas nem tudo que as pessoas acham que o pastor deveria fazer precisa ser feito somente pelo pastor. E quando a gente fala da escuta, quando a gente fala do cuidado, quando a gente fala de uma oração, quando a gente fala de um versículo que pode encher a alma de uma pessoa de esperança, quando a gente fala de um salmo, né, como aquele que esperei com paciência, enquanto está todo mundo esperando, por exemplo, na governabilidade, quando as pessoas estão pensando em ativistas políticos, enquanto as pessoas estão pensando que alguém vai resolver o problema delas, aí a gente lembra de um salmo como aquele, que é o 40, né, que vai dizer: esperei confiantemente no Senhor e ele se inclinou e olhou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Eu acho que o papel que a gente precisa estimular na igreja é essa divisão, de Jétro para Moisés. Não carregue o fardo sozinho. E as pessoas ajudando a cuidar uma das outras, a gente mostrar para elas que elas estão obedecendo um princípio bíblico, que é o do cuidado mútuo. Quando há cuidado mútuo, há mais saúde para o pastor, há mais saúde para a igreja, há mais saúde para quem cuida, porque aí o doutor, inclusive, eu tenho certeza que ele vai autenticar minha fala agora, que é incrível, é sobrenatural, inclusive, porque parece que se gera mais saúde quando a gente cuida de quem não está com saúde. E à medida que a gente vai ajudando uma pessoa a ter saúde, a gente também vai encontrando caminhos para se manter saudável, né? E é como se fosse um recobrar da nossa própria memória os caminhos por onde a nossa alma, a nossa mente, a nossa própria vida física precisa percorrer. Então, eu acho que há um aumento verdadeiro, mas eu acho que a melhor forma da igreja lidar com isso é na partilha, de o pastor não chamar a responsabilidade só para ele, e de ele dividir a tarefa e fazer que nem eu fiz aqui, dividir em algumas questões, você divide até por igual, né? Então, em termos de visita, por que eu tenho que visitar mais do que todo mundo? Então, pega 15 líderes e divide por 15 líderes igual para todo mundo, né? Para que todo mundo tenha saúde. É claro que o pastor tem uma sobrecarga a mais. Por exemplo, eu estou aqui no prédio da igreja agora, né? Em função de várias coisas que a gente estava fazendo aqui com outros grupos, com outras pessoas da igreja. A gente tem demandas a mais, mas eu acho que, inclusive nessa parte do cuidado, da escuta, de ajudar a pessoa a lembrar de coisas que podem gerar esperança na alma dela, lembrar de princípios que podem ajudar ela a caminhar, eu acho que isso precisa ser repartido no meio da igreja. E aí nós, como pastores, inclusive, temos que nos policiar com isso, né? Porque é legal quando alguém manda uma mensagem para nós e fala: nossa, pastor, o senhor é maravilhoso, obrigado que o senhor lembrou. E a gente gosta disso também, né? Mas é legal também quando um outro irmão fala assim: nossa, pastor, fulano de tal ligou para mim, foi uma bênção. E não precisa necessariamente ser o pastor para ligar para alguém, para orar com alguém, para ler um versículo bíblico para alguém. Então, quanto mais a gente conseguir dividir a carga, é possível que se haja mais saúde no ambiente coletivo da igreja, né? E essa saúde vai resultar na gente também, porque a gente, como líder, vai se sentir melhor, vai se sentir menos cobrado, menos exigido, e talvez a gente vai ter um pouco mais de tempo para cuidar de nós, né? Porque o esgotamento, inclusive, entre a liderança pastoral, entre os pastores, entre os líderes cristãos, está exatamente aí. A gente faz e faz demais, e mesmo quando a gente já não está mais em condições de fazer, a gente continua fazendo. Aí a gente só para quando passa mal, quando cai duro e alguém tem que socorrer para levar a gente no médico, quando a gente tem uma estafa, quando a gente tem coisas dessa natureza. Desculpa aí, acho que eu demorei bastante. Não, André, maravilhoso. Você deu um monte de lições aí importantíssimas. Importantíssimas. Amém. Ô, Roque, deixa eu te fazer uma pergunta e depois a gente volta lá para o Abner. A gente falou semana passada um pouco sobre a questão da teologia, né? O papel da teologia na pandemia e pós, né? Se a gente pensar nessa teologia brasileira muito exacerbada para essa questão da vitória, da conquista, isso também não está trazendo um esgotamento para as pessoas? Totalmente, porque ela vai confrontar aqueles que são adeptos a ela, né? Vão ser confrontados, porque o discurso, como nós falamos semana passada, está sendo confrontado, né? Porque agora que deveria se manifestar as vitórias, os milagres que essa teologia
tem sido divulgado, né? E a gente percebe que não vai ser assim. A gente vai perceber que vão ter dois grupos. Vai ter o grupo daqueles... O doutor Abner aí falou de a mesma coisa que eu vou dizer, mas de uma outra maneira. Vou ter o grupo daqueles que vão ser resilientes, vão ser fortes, vão decidir, as tomadas de decisões deles vão ser o seguinte: eu vou dar a volta por cima, eu vou levantar minha cabeça, eu vou estar bem, eu vou continuar e vai crescer. E vai ter aquele outro grupo, o segundo grupo, de pessoas emocionalmente completamente arrebentadas, certo? Totalmente detonadas. Eu acho que a grande sacada teológica e bíblica aí vai ser a questão da empatia. A empatia de não julgar nenhum dos dois grupos. Se eu sair forte, se eu sair bem dessa pandemia, que eu seja o ouvido que vai escutar aquele que está fraco, que eu seja empático a ele e ajude na minha força a fortalecer aquele que não está. Agora, se eu sair fraco, eu não julgar também aquele que está forte, achando que ele não se importa comigo e me vitimizar em relação a isso. Então, se os dois grupos vão precisar ter essa capacidade de não julgar um ao outro e ser empático, buscar solidariedade, buscar... o Augusto Cury mesmo fala de que nós precisamos muito, nos dias de hoje, não de pessoas capacitadas e talentosas, mas de pessoas que desenvolvam a arte de escutar bem, escutar as outras pessoas. O pastor Abner falou que para que a gente consiga discernir dentro do nosso gabinete, como pastor, qual a real situação daquela pessoa, nós precisamos praticar aí essa questão do contato, do discipulado. O psicólogo chama isso de anamnese, como ele falou, conhecer o histórico, conhecer um pouquinho da vida dela, o que resultou aquilo ali, ouvir mais, né? Falar menos às vezes. Talvez nós, como os pastores, não vamos ter a única exclusiva função de escutar, certo? De parar, sentar e ouvir as pessoas que vão estar derramando as suas mazelas nessa pós-pandemia. Concordo em gênero e número grau, certo? Com o doutor, de que nós não vamos ser mais os mesmos. E aí nós temos que buscar, agora falando como teólogo, falando como discípulo de Jesus, nós vamos ter que buscar na fonte, que é Jesus, esse relacionamento saudável, significativo que nós temos com Jesus. Nós vamos ter que buscar esse amor, porque como Paulo fala em Filipenses, como eu já citei algumas vezes aqui, Paulo ele pede para aqueles irmãos que o amor de Deus, o amor que é Deus, aumente nele. Para quê? Para que eles possam perceber, conhecer e discernir. Olha só que coisa linda. Deus crescendo em mim, o fruto do Espírito, que é amor, gerando em mim, vai dar para mim essa sensibilidade, essa percepção, para eu tentar olhar para o outro e falar assim: olha, eu acho que você está tendo isso, e a gente ser instrumento de cura na vida das pessoas. Basta agora a gente ter paciência, porque se agora, eu não sabia desse dado, de que aumentou aí essa porcentagem tão grande de procura para psicólogos. Eu sabia que nunca se procurou tanto psicólogo como essa geração tem procurado. Mas eu imagino, e faz todo sentido, de que pós-pandemia, os psicólogos, os pastores também vão ser muito acionados, muito procurados, e que Deus nos ajude a ter uma teologia saudável para poder apresentar isso para nossas ovelhas e para as pessoas que vão nos procurar. Doutor Abner, em cima disso, né, que a gente passeou aí com o André e com o Roque, o André falou dessa questão de dividir, né, de multiplicar o carinho, multiplicar através dos cristãos, né, das chamadas ovelhas. Agora, vamos tocar o dedo na ferida, né? Será que essas ovelhas estão preparadas para isso? Será que não vai ser também, se já é uma sobrecarga para o pastor, que tem um preparo teológico, tem um preparo espiritual, tem um preparo psicológico? Como que fica agora para as comunidades, para as igrejas, né? Um suportar o outro em amor pós-pandemia? Sim, boa pergunta, Público. Olha, a experiência, tudo isso é muito novo, né? A gente não tem dados, vamos pensar assim, dentro de uma ciência, né, epistemológica, a gente não tem dados científicos para comprovar nada, porque tudo está acontecendo agora. Mas o que a gente vê na prática, por exemplo, na minha igreja, a gente tem 1.500 pessoas, 1.500 e pouca, sendo pastoreadas virtualmente
por aproximadamente 250 pastores virtuais, que são pessoas que a gente selecionou de cada grupo, né, para que pudesse atender pelo menos 5 pessoas durante a semana, ligando para elas, perguntando como elas estão e orando com elas. Se aparece algum caso mais complicado desse grupo que está sendo atendido, eles são encaminhados para um outro grupo mais especializado. Por exemplo, eu formei 120 conselheiros, né? Eu dei um curso lá de 6 meses, já no segundo semestre do ano passado e no primeiro semestre desse ano, né? Formando conselheiros ali. Mesmo as matérias que a gente tem lá na teológica, assim, só mais condensado, né? Então, esse grupo, eles atendem pessoal em crise. Junto com esse grupo, a gente tem profissionais na igreja da área da psicologia, da área da saúde. Então, quando é algum transtorno que vai além do aconselhamento emocional e pastoral, eles são encaminhados para os profissionais. Então, a gente tem um grupo que atende cada um, né, 5 pessoas por semana. Desse grupo, se alguém é identificado com um transtorno maior, passa para o MAP, que é o Ministério de Apoio Pastoral Emocional, que eu trabalhei e fundei lá na igreja. Se o MAP não dá conta, vai para um profissional da área da saúde. Então, assim, a gente tem uma cadeia aí, né, a seguir. E o que a gente tem percebido é aquilo que eu acho que foi o André que colocou isso, que quando a gente atende alguém, na verdade, a gente está sendo tão abençoado, né? Quantas vezes a gente não vai para algum lugar achando a gente vai lá abençoar aquele povo e tal, e a gente sai de lá tão abençoado, tão cheio da graça de Deus, tão cheio da presença de Deus, que Verdade. Nossa, a gente sai renovado, né? Por quê? Porque o ser humano não nasceu para andar em volta, para olhar para o seu próprio umbigo. O ser humano, ele é relacional. Uma das grandes características de que uma pessoa está saindo da neurose é quando ela começa a identificar o outro. Num atendimento, a gente sabe que a pessoa está melhorando quando ela começa a se preocupar com o outro, porque ela já não se vê mais como o centro do planeta. Ela entende que tem pessoas ali que precisam dela. E quando ela tira o eixo dela e vai para o outro, isso é um sinal de cura. Olha que coisa incrível. Porque nós não nascemos para viver em torno de nós mesmos. Nosso Deus é um Deus relacional, nós somos criados à imagem e semelhança dele. Ele se relaciona equanimemente entre a Trindade, Pai, Filho e Espírito, de uma maneira coigual. Eles se relacionam, isso é característica nossa. E quando a gente vive isso, isso é saúde. Isso é saúde. Então, eu vejo assim, Públio, que se a gente conseguir mobilizar pessoas para cuidar de pessoas, aquilo que o André falou, a gente vai sair muito mais forte e a gente vai gerar nessas pessoas algo que a reforma veio gritando desde lá do tempo. Todos nós somos chamados para o sacerdócio. Amém. E eu tenho que exercer esse sacerdócio. Mesmo não sendo pastor, eu tenho um chamado, o chamado da reconciliação é para todos, e o sacerdócio real é para todos. E isso implica em eu cuidar das pessoas, em eu acolher as pessoas, em eu ter um amor pelas pessoas. Aí eu pego a fala do Rock, né, pedindo que Deus faça o meu coração mais largo, para que esse amor, então, possa exceder, para eu ter espaço para acolher o outro. Né? Porque o nosso egoísmo muitas vezes faz a gente se fechar em nós mesmos. E isso é morte. E isso é morte.
Eu estou anotando aqui, já estou dividindo em 3 pontos para trazer essa mensagem no domingo, entendeu? Já Não, tá eu anotei o que o André falou, cara. O André, isso aqui dá um livro, André. O que você trouxe, cara, são soluções assim que dá para escrever um livro, velho. Tá tudo anotado aqui. Depois eu passo os royalties para você, tá? Valeu. Gente, vamos encerrar com mais uma rodada de perguntas, né? O André faz, o Roque faz, para o doutor Abner. A gente entrou atrasado, deu um monte de quiprocó, mas acabou sendo bom demais, né? Eu entrei bem estressado, porque as coisas não estão funcionando. Estou com 3 aparelhos aqui e não consigo me achar em nenhum dos 3. Mas agora eu estou mais leve. Olha o esgotamento, pô. Olha o esgotamento, pô. Mas, Andrezão, manda aí, interage aí com o Dr. Abner para a gente fazer uma última rodada, que ficou tarde para todo mundo, né? Quero agradecer o Dr. Abner, as contribuições, agradecer a todo mundo que está conosco. E, para encerrar, eu queria dizer o que o pastor diz para quem está ouvindo a gente nesse momento e talvez está se identificando com uma pessoa esgotada espiritualmente, né? Que dicas aí que o pastor dá para essa pessoa? Olha, primeiro pega leve, né? Para de se cobrar tanto, não seja tão rígido com você mesmo, pega leve, menos rigidez, né? Não tente ser perfeito, porque não existe, a perfeição está em Cristo, e você vai demorar muito para chegar lá, né? Durma bem, isso é importantíssimo. O sono restaura o organismo, né? Uma das coisas principais que a gente checa num paciente oncológico, por exemplo, é se ele está comendo, se alimentando adequadamente, se ele está dormindo. Por quê? Porque o sono vai restaurar a sua mente, o seu corpo, o seu organismo, né? Faça jejum de mídia, faça jejum de mídia, né? Separa um tempo para você recorrer às mídias, porque se você ficar ligado muito nas mídias, você acelera os seus pensamentos, você enche, não é só acelera, mas se você tem os pensamentos cheios, a gente chama overthinking, são pensamentos cheios, e isso traz também problemas para a sua saúde emocional. Nessa pandemia toda, uma coisa importante é você manter rotinas, tenha rotinas, não precisa ser rígido nelas, mas tenha rotinas, né? Se conecte com as pessoas falando. Uma coisa importante, muito importante, pessoal, presta atenção. Quando a boca fala, o corpo sara. Quando a boca cala, o corpo fala. Quando você fala, você se organiza mentalmente. Quando você fala, você se organiza psicologicamente e emocionalmente. Por isso que até as nossas orações, elas servem como uma organização mental da vida da gente. Então, fale, porque falar é trazer saúde para o seu corpo. Se calar é trazer doença para o seu corpo, né? Tem alguém de confiança que você possa abrir o coração, buscar, orar junto, falar da sua dor, do seu problema. Isso vai ajudar muito. Isso vai ajudar muito. Acho que é por aí, André. Bacaníssimo. Manda aí, Roque. Já que o pastor Abner e o doutor Abner foi generalista, dando conselho para todos, e são conselhos sensacionais, sempre, hoje meu computador foi formatar, eu não estou com o chat aqui para saber se tem pastores, como sempre tem, interagindo com a gente. Então, eu queria que ele desse uma palavra. Tem o pastor William, tem seminarista legal. Aqui, tem uma galera. Bacana. Então, assim, para esses, pastor, para os pastores, para os líderes de igreja que possuem alguma função mais importante, não que as outras não sejam, certo? Mas, especificamente, o senhor foi generalista no primeiro momento, agora especificamente para os pastores, o que o senhor poderia dar de dica para a gente, para essa turma? Olha, eu vou pegar o gancho no André, que eu acho que foi uma das coisas mais saudáveis aqui ditas também, né? Não sei se você assistiu O Senhor dos Anéis.
Assisti e li todos os livros. O que você lembra qual personagem você quer saber? Do Sam. Você lembra do Sam? Sim. O Sam era aquele que acompanhava o Frodo. O Frodo era responsável por carregar o anel. Sim. O anel é o símbolo do poder, o anel é o símbolo da virtude, né? E o Sam, ele não queria o anel. Ele carregava o Frodo nas costas, mas ele não carregava o anel, porque quem carregava o anel era o Frodo. Todo pastor precisa de um Sam. Todo pastor precisa de alguém que caminhe com ele, sem medo de que essa pessoa vai tirar o lugar dele, vai roubar o brilho dele, sem esse medo. A gente precisa de pessoas que caminhem com a gente. A gente precisa de mentores. A gente precisa. Então, assim, eu acho que um dos grandes problemas que nós, pastores, enfrentamos é a solidão do nosso ministério. E a gente vai se fechando muitas vezes. E muitas vezes a gente tem até pastores do lado da gente, mas fica sempre aquela desconfiança, né? Então, assim, pastor querido, seminarista, você que caminha nessa direção do pastorado, tenha uma pessoa, pelo menos, que você possa abrir seu coração, sem medo de rejeição, sem medo de que a pessoa vai abrir aquilo que você confidencializou a ela. Isso vai ser saúde para você. Encontre o seu Frodo, o seu Sam, se abra para ele. Porque muitas vezes a gente está fechado, né, para eles. Então, encontre o seu parceiro, seu companheiro, caminhe com você. Né? Nossas mulheres dão conta de muita coisa, mas tem coisas que a gente, às vezes, nem compartilha, né? Porque não quer trazer o peso do ministério na vida delas, além do que elas carregam. E aí você precisa de alguém, amigo, você precisa de um companheiro para caminhar contigo. O doutor Abner, poderia ser assim, que se nós, na condição de Frodo, poderíamos ter um Gandalf como mentor, né, que é o mago lá, certo? A figura de Jesus, né? Exatamente. O Gandalf é a figura de Jesus, cara. Nossa. Aquela cena que ele vem no cavalo branco, aquilo é apocalíptico, né? Quem não viu é um filme que vale a pena. É verdade. Tá certo. Bom demais, viu, gente? Esse bate-papo, eu anotei algumas coisas aqui, joguei no chat. Dessas últimas falas, eu condensei aqui 9 pontos, 9 itens, 9 dicas. Eu vou repetir aqui, o pessoal já interagiu. Eu coloquei, né? Pegue leve consigo mesmo, durma bem, o sono é reparador e restaurador. Jejum de mídia, pare de alimentar o medo, o estresse, o pânico. Disciplina pessoal, né? Tenha boa rotina. Fale. Quando a boca fala, o corpo sara. Então, colocar para fora mesmo, falar. Organização mental, inclusive através da fala, através do discurso. Ter alguém de confiança e caminhar. Caminhar com pessoas aí que sejam confidentes, que sejam fidedignas, né? São as dicas para a minha vida e para a vida aí de quem está assistindo. Manda aí para mim que eu já tenho um sermão pronto já para domingo, então. Esse aqui vai render, cara. Dá vários domingos. Abner, obrigado. Não, é sério. Manda para gente, viu? Vou mandar sim. Abner, você nessa qualidade de pastor, e aí já tem aquilo que a gente comentou agora há pouco, né? Diferente do psicólogo, que tem um horário no consultório e que, de repente, a família, a pessoa que você está aconselhando não tem acesso a você, acesso à sua casa, acesso ao seu casamento. O psicólogo ele consegue colocar algumas práticas e tem alguns itens de ética que também o protegem. O pastor, nesse sentido, como a gente já discutiu agora há pouco, acaba ficando um pouco mais exposto. E aí soma o problema da geração que a gente vive, da tua fala inicial, daquele número absurdo que a gente tem de problemas, de pessoas com problemas psiquiátricos, psicológicos e emocionais. Cara, como que a gente consegue, nesse período,
ajudar, né, a nós mesmos e aos nossos colegas que estão ali na curva, né? A gente teve um número muito grande nos últimos 3, 4 anos de suicídios de pastores, mas não somente o suicídio da vida, né? Mas também o suicídio ministerial, gente que muito cedo, 40 e poucos anos, largou o ministério, porque já não estava suportando mais. Além dessas dicas, que na minha cabeça tem muito a ver com a prevenção, o que a gente pode fazer de maneira cirúrgica para pegar algum colega que a gente identifique? Na nossa região nós temos, na sua região você deve ter, nos nossos relacionamentos familiares. Como é que a gente pode ajudar alguém que está ali na curva do precipício, cara? Uhum. Boa, Públio. Olha, uma coisa assim, para mim é muito clara, né? Uma relação de ajuda só se estabelece quando a gente tem pelo menos quatro fenômenos acontecendo. O primeiro é, eu tenho que saber que eu tenho um problema. O segundo é, eu não dou conta sozinho. O terceiro é, eu tenho que desejar ser ajudado. E o quarto é eu ir em direção à ajuda. É o que aconteceu com o filho pródigo. Ele caiu em si, tomou consciência de que ele tinha um problema. Ele falou, vou voltar para a casa do meu pai. Ele sacou que ele não podia resolver aquilo sozinho. Ele desejou a ajuda do pai e ele foi em direção à casa do pai. Sem esses quatro fenômenos, a gente não tem como ajudar alguém. A pessoa, ela tem que saber, eu tenho um problema, eu preciso de ajuda, eu não dou conta sozinho, eu desejo sair disso e eu vou em direção a quem pode me ajudar. Se eu tiver esses quatro fenômenos, então eu consigo ajudar uma pessoa, um irmão, um pastor. Se eu não tiver, ele está no que a gente chama de negação. E aí, dentro da negação, não tem o que fazer. Eu posso até ajudar a pessoa com perguntas que a gente chama perguntas abridoras, né? Que vai ajudar a pessoa a ter uma reflexão e de repente sacar, não, realmente eu preciso de ajuda, eu estou aqui com um problema e eu não dou conta sozinho. Mas se não houver esses quatro fenômenos acontecendo, Públio, a pessoa ela morre com um problema. Ela morre no meio dos porcos. Não tem o que fazer. E aí volta para aquela fala inicial que nós homens temos mais dificuldade. Uma de falar, duas de dividir, três de buscar ajuda, né? Sim, exatamente. O infeliz fica rodando perdido, 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 mas não ouve a ajuda do GPS, né? Porque Isso a voz mesmo. é feminina, né? Isso mesmo. Vamos orar agradecendo aí por esse tempo. Obrigado. Eu não estou conseguindo ver todo mundo, mas quero agradecer ao André, ao Roque, pela parceria. Um desses últimos conselhos que você deu aí, Abner, a pandemia nos permitiu a gente se aproximar mais, né? E andar junto. Sim. Nós estamos na mesma região. Eu, André e o Roque fazemos parte de igrejas próximas. Eu acho que as nossas 3 igrejas estar no raio aí, sei lá, de 4, 5 quilômetros, é muito perto uma das outras, e a gente não tinha chance de andar junto, né? E por conta da pandemia, antes a gente tomou um ou outro café aí dentro das nossas correrias, mas depois, no meio da pandemia, esse espaço aqui, ele se tornou um espaço de divisão, né? Porque a gente não prepara script, a gente não monta pergunta antes, a gente entra atrasado e a gente vai falando e vai se cuidando, vai se curando. Bacana. Encontro de amigos, né? Isso é legal demais. Agora, Públio, você é um homem de fé, porque você não nos vê, mas você sabe que a gente está aqui, né? Mas isso aí. Deus abençoe a turma aí do chat, a turma que participou, que fez as perguntas, alguns pastores, as nossas esposas que estão aí participando também, alguns membros da igreja, alguns colegas que a gente não está identificando aqui pelos nomes. Que esse conteúdo seja bom para você e te tire, né, do esgotamento físico e emocional e não permita que entremos, né, nesse esgotamento espiritual aí. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Deus, por esse tempo.
que tem sido bacana, ó Deus, um tempo de amizade, a gente se diverte, a gente se alegra, mas a gente também se provoca, e hoje a provocação foi bem interessante, da gente revisar, né, nossos conceitos, valores, revisar o nosso próprio sono, se a gente tem dormido bem, se a gente tem cuidado bem aquele princípio que os filósofos resgataram, é um princípio bíblico, mas ficou conhecido na fala do filósofo, de cuidar de si mesmo. A palavra de Deus já fala isso desde sempre, e a gente tantas vezes deixa isso ao segundo plano. Ó Deus, tem misericórdia desses que estão à frente dos ministérios, as igrejas, os pastores, os conselheiros, os mentores, os psicólogos. Ó Deus, que a gente tenha nas nossas dispensas, nos nossos armários internos, um conteúdo emocional saudável para poder dar respostas para esse tempo de loucura que a gente está vivendo. A tua palavra diz que não é bom que o homem esteja só, e nesse período a gente tem sido forçado a viver um isolamento, e como os teus servos aqui bem falaram, a gente vai trazer algum nível de perdas disso, e nós possamos, com a tua palavra, trazer o alimento, conduzir as pessoas realmente a águas tranquilas, aos pastos verdejantes, para que possamos continuar, primeiro, ó Deus, seguindo, refletindo a tua imagem, a tua semelhança, mas também, ó Deus, como agentes sociais, cada um aí nas suas áreas de atuação, levando a paz de Cristo que excede todo entendimento. Obrigado, ó Deus, pela vida do André, do Roque, pela amizade que se estreitou nesse período aí de isolamento. Obrigado pela vida do Abner, pelo tempo despendido e pela capacidade que o Senhor tem dado ao teu servo e a experiência para trazer essas dicas tão importantes. Multiplica, ó Deus, na vida desses que estão acompanhando ao vivo, daqueles que assistirão depois, que realmente possa trazer cura às nossas feridas e caminhos que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe. Obrigado, gente. Deus abençoe. Valeu, muito Abra. obrigado. Prazer. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.